Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Já respondendo a pergunta, e aí depois eu justifico a resposta, é não. Ateus não seguem exatamente padrões morais cristãos. Isso não impede, por exemplo, de haver ateus que sejam, por exemplo, conservadores ou homofóbicos, por exemplo, no sentido de achar que ser gay é errado, né? Pode ser que ele não explique, mas, por exemplo, por ele ser de uma família que é conservadora, por exemplo, ele acreditar que não é. Então, assim se vê as exceções. Quando pensarem que usarem como argumento, essa discussão é um pouco antiga, mas usarem como argumento que a Bíblia diz não pode roubar, não pode matar e por aí vai. Olha, nenhuma sociedade aceita o roubo ou o assassinato. Perfeito. Então, assim, basicamente, então, vai se ficar numa discussão ad eternum de da onde a Bíblia tirou isso, certo? Você vai ficar nessa discussão até chegar na primeira célula, do primeiro ser vivo que teve. Perfeito. É uma discussão basicamente que não que vai do nada para lugar nenhum. Então, assim, é claro que se os valores morais vão pertencer a cada indivíduo. Por exemplo, se você for pensar, e aí falando de até mesmo de religiões, ela é uma forma de separar o nós e o eles. E aí nisso você pode de fato aí sim, quando é o eles, o outro, diferente, aí seria ilícito exatamente cometer qualquer tipo de atrocidade. Porque como não se é um igual, logicamente, então logicamente, essa pessoa não tem os mesmos direitos humanos, né? O que diferencia o cristianismo, e aí eu coloco na mesma barca o islamismo, os cristianismos e os islamismos, a questão é que qualquer pessoa pode se tornar tanto muçulmana quanto cristã. E aí você, ao contrário de outras religiões, onde existe basicamente é, uma religião para cada povo. Então, os judeus, por exemplo, só seriam judeus, ela é uma religião mais antiga, né? Então só do povo, ela pertence só ao povo judeu, o zoroastrismo pertenceria ao povo persa e por aí vai. Não tem a lógica de conversão e também não tem a lógica de iconoclastia e por aí vai. De destruir os falsos ídolos como tem, por exemplo, no cristianismo e no islamismo. Detalhe aí, se um evangélico fã de Israel encontrar com um judeu ortodoxo e falar, ai, beijo, Deus, por aí, é muito provável que ele tome uma cuspida na cara, né, dele. Porque afinal, principalmente esses protestantes de igrejas mais recentes, né, eles são vistos como piores ainda do que os muçulmanos, né? Por causa dessa questão os judeus têm um desprezo pelos muçulmanos, pelos cristãos e ainda por cima eles ainda ficam bajulando um povo que despreza eles, né? Enfim. Mas é um pormenor que eu não vou adentrar. Então, só para voltar,
Essa argumentação que disseram é que hoje esse conflito ateus religiosos basicamente já está meio datado, já está meio antigo, porém é sempre bom ter à tona esse conceito, certo? Essa ideia e colocar essa discussão. Se você for pensar, até mais ou menos meados do século XX, se aceitava um monte de sanguinolências que hoje são inaceitáveis e que, por exemplo, o cristianismo aceitou, a contragosto ou não, certo? Mas que, e quando eu digo isso, entidades e pessoas cristãs aceitaram. Perfeito? E disso a gente conclui, por exemplo, que existem ateus que são contra aborto, por exemplo, por achar que tem uma vida lá na barriga, outros que são contra por achar que não, é um amontoado de células, certo? Bom, e nisso é basicamente a única coisa em termos de igualdade do qual se tem no ateísmo é a crença de que deuses e deuses, um lado espiritual, não existe. Né? Um lado metafísico no sentido de uma espiritualidade. Né? Nisso não há. Perfeito. Então, a rigor é só isso. E também, de certa forma, como disse um grande ateu, isso dos tempos antigos, né? Brasileiro, ele é carioca, não lembro o nome dele, mas ele disse que juntar ateus era juntar um rebanho de gatos. Primeiro, porque basicamente você junta gente com uma coisa só em comum, que é a descrença em deuses, né, em espiritualidade, e fica-se com uma série de pequenas rusgas, né, que vão basicamente fraturando o movimento. Perfeito. Por exemplo, tem ateus que são antirreligiosos e outros que estão simplesmente nem aí. Mas como eu disse, também uma coisa, aproveitando que estamos falando disso, o que acontece sobre o cristianismo é que aí sim tem algo mais com as ideias progressistas de hoje, por exemplo, a tese do acolhimento. Entenderam? E aí, como eu disse, volta-se naquela lógica da conversão. A conversão hoje, digamos assim, não é tão obrigatória assim. É o ideal a ser alcançado, mas não é, como eu disse, obrigatório. E nisso você vai ver em coisas progressistas. E isso faz parte do que? Da idealidade cristã. E isso influenciou coisas como, por exemplo, o marxismo. Se você for pensar enquanto o cristianismo tem a vida material temporária, a eternidade no céu ou no inferno que será onde será discutido, nós temos hoje, no melhor, no século XIX, nós temos o marxismo querendo fazer, e não só o marxismo, mas o anarquismo e por aí vai, querendo produzir o céu só que na Terra, né? E mesmo assim não deixa de ter uma idealidade. Quando o comunismo tornou-se a realpolitik, né? Sentiu o grama, ele disse que talvez o comunismo fique para os nossos filhos ou netos. É algo que isso se tornou parte da ideia socialista. Também, digamos assim, deixar um legado que de fato em alguns casos acabou exterminando o pai, o filho, o avô, o pai, o filho e o neto,
né? Mas isso é uma peculiaridade. Mas de qualquer forma, realmente nessa parte de acolhimento aí você não vai ver mais que há uma ideia da tradição cristã. Aí sim, em movimentos, assim, como eu disse. E isso não quer dizer que eles sejam cristãos ou não, mas a ideia de que dessa idealidade, desse platonismo, porque é de onde vem isso, das ideias platônicas, como eu disse, de idealidade, de chegar a um ideal perfeito, você vê que move esses movimentos progressistas. E também, de certa forma, esses reacionários que se dizem conservadores. Eles querem voltar a um ideal que eles nem sabem o que são, que nem podem ser posto em prática hoje. Como eu já disse, citei, tem conservadores que são pouquíssimos que são cientes disso, que hoje o marido ser o único provedor não é algo para todas as classes sociais, certo? Enfim, entenderam? Mas tem gente que acha que quer a mulher o que? Trabalhando, e que eu já falei da ideia da mulher ideal, como ela é fora da realidade. Enfim, então é disso que eu digo. Ateus têm valores cristãos? Não, mas se você podem ter ateus que tenham mais arraigados, e isso é por uma questão individual, certo? O ateísmo em si, ele é basicamente a crença, a descrença, né? Apesar de ter a ideia de uma certeza de que o mundo é uma máquina, só que não tem ninguém operando. É basicamente é uma coisa bem, é a coisa bem sem graça do ponto pálido azul, né, no universo, girando em torno de uma bola de fogo que queima no vácuo, que a gente chama de Sol. E também coisas como, se você acha que Deus são as forças da física, não adianta orar para a força da gravidade. E realmente isso acontece. E só para terminar é isso. Coisas que o cristianismo trouxe, por exemplo, como eu disse, o ideal de igualdade, porque você consegue transformar o ele ou o outro em um igual, certo? E essa ideia, como eu disse, a ideia de um progresso futuro, que trouxe, levou a movimentos, mas isso é algo também da época. Você não vai chamar, por exemplo, esses movimentos que pensam em longo prazo, né? Tem soluções de longo prazo, a Agenda 2030, né? Que não está tão longe assim, por exemplo, de algo cristão, certo? Do mais é só obrigado e tentem ser felizes.